Antes que os céus se rasguem e a trombeta final ecoe, o mundo se verá mergulhado em trevas profundas, em um caos nunca antes testemunhado. Será uma época de desespero sem igual, onde o pecado reinará absoluto e o coração humano se afastará completamente de Deus. A terra, outrora criação gloriosa, se transformará em um campo de batalha espiritual, e a humanidade, entregue aos seus próprios desejos, caminhará cega para a destruição. Os sinais estarão por toda parte. No céu, o brilho do sol será ofuscado pela escuridão das almas, e a lua se tingirá de sangue. O vento carregará o grito de nações devastadas, enquanto o mar, em fúria, vomitará suas criaturas mortas nas praias. O mundo estará à beira do colapso, e os homens, ao invés de clamar por misericórdia, abraçarão seus ídolos, suas vaidades e mergulharão ainda mais fundo na escuridão. Apocalipse 8 e 9 são o prenúncio do fim, a trilha sonora de um juízo iminente. E quando o som da primeira trombeta ecoar, não será um mero aviso. Será o início de um apocalipse, onde o fogo, o sangue e a destruição devorarão 1/3 da terra. Montanhas de chamas cairão dos céus, oceanos se transformarão em sangue, e os rios, outrora fonte de vida, se tornarão amargos venenos. Esse é o cenário de terror que aguarda a humanidade, um espetáculo de julgamento que abalaria até os corações mais endurecidos, mas não aqueles que já se entregaram ao mal. A batalha final entre luz e trevas estará prestes a começar, e o palco da tribulação será a terra. Cada som, cada trombeta tocada, será como um trovão reverberando pelos 4 cantos do mundo, anunciando o colapso do que conhecemos. Quem estará pronto? Quem, em meio ao caos, ousará voltar seus olhos ao Criador? O primeiro julgamento ocorre com granizo e fogo misturados com sangue, que são lançados sobre a terra, destruindo 1/3 de toda a vegetação. Em seguida, o segundo julgamento traz a queda de uma grande montanha em chamas ao mar, resultando na morte de 1/3 das criaturas marinhas e no naufrágio de 1/3 das embarcações. O terceiro julgamento faz cair uma estrela chamada Absinto, que contamina 1/3 das águas potáveis, causando a morte de muitas pessoas. À medida que os julgamentos avançam, o quarto anúncio traz a escuridão sobre 1/3 do sol, da lua e das estrelas, resultando em trevas parciais sobre a terra. Os últimos 3 julgamentos são conhecidos como os Ais, pois trazem um sofrimento ainda maior. O quinto julgamento liberta criaturas demoníacas, semelhantes a gafanhotos, que atormentam aqueles que não têm o selo de Deus. No sexto, 4 anjos são libertados para matar 1/3 da humanidade, liderando um exército de 200 milhões de cavaleiros demoníacos. Por fim, a 7ª trombeta anuncia o estabelecimento do reino de Deus e o julgamento das nações, acompanhado de sinais celestiais e grandes terremotos. Diante de tais eventos sobrenaturais e aterrorizantes, seria razoável esperar que as pessoas se voltassem para Deus em arrependimento, buscando sua misericórdia. No entanto, a Bíblia nos surpreende ao revelar que, mesmo após tantas catástrofes, a maioria das pessoas não se arrependerá. Apocalipse 9, 20 e 21 descreve que a humanidade continuará adorando ídolos de ouro, prata, bronze e madeira, e persistirá em seus pecados de assassinato, feitiçaria, imoralidade sexual e roubo. Esse endurecimento do coração, mesmo diante de julgamentos tão severos, revela o quão profundamente o pecado pode enraizar-se no ser humano. Essa resistência ao arrependimento não é algo exclusivo do período da tribulação. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que, mesmo tendo experimentado o poder e a graça de Deus, escolheram endurecer seus corações e seguir seus próprios caminhos. Um dos exemplos mais conhecidos é o de Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos de Jesus. Ele caminhou com o Salvador, testemunhou milagres extraordinários, mas no fim, permitiu que Satanás entrasse em seu coração,
traindo Jesus por 30 moedas de prata. Essa traição resultou na sua ruína, demonstrando que mesmo aqueles que estão próximos de Deus podem, se não vigilantes, se afastar e cair em tentação. Outro exemplo é o do rei Saul. Ungido por Deus como o primeiro rei de Israel, ele começou seu reinado com humildade e confiança no Senhor. No entanto, com o passar do tempo, Saul se afastou de Deus, desobedecendo suas instruções e se tornando cada vez mais autossuficiente. Como consequência, o Espírito de Deus se afastou dele, e um espírito maligno passou a atormentá-lo. Sua queda foi gradual, mas terminou em tragédia, ilustrando o perigo de ignorar os avisos de Deus e confiar nas próprias forças. Esses exemplos bíblicos são advertências para todos os cristãos, especialmente à medida que nos aproximamos dos últimos dias. Em 2 Tessalonicenses 2:3, Paulo nos alerta sobre uma grande apostasia que ocorrerá antes da vinda de Cristo. Apostasia significa o abandono da fé. E Paulo nos diz que muitos, que antes professavam ser cristãos, se afastarão da verdade e seguirão mentiras. Esse afastamento não acontecerá de uma vez, mas será o resultado de um processo gradual de negligência espiritual, falsos ensinamentos e complacência moral. O afastamento de Deus pode começar de forma sutil. O primeiro passo, muitas vezes, é um desvio gradual, quase imperceptível. Um cristão que antes era fervoroso na oração, na leitura da Bíblia e na comunhão com outros crentes, pode, aos poucos, começar a negligenciar essas práticas. Pequenos desvios podem se transformar em grandes distâncias espirituais se não forem corrigidos. Hebreus 2. Nos adverte a prestar atenção para não nos desviarmos daquilo que ouvimos, pois o desvio pode levar à completa frieza espiritual. Além do desvio gradual, o apelo de falsos ensinamentos também é uma armadilha perigosa. Paulo adverte Timóteo, em 2 Timóteo 4:3 e 4, que chegaria o tempo em que as pessoas não suportariam a sã doutrina, preferindo ouvir mestres que dissessem o que seus ouvidos desejavam, em vez da verdade de Deus. Esses falsos mestres muitas vezes apresentam mensagens atraentes, que minimizam a seriedade do pecado e oferecem uma forma fácil e confortável de seguir a Cristo. No entanto, essas mensagens são perigosas, pois desviam as pessoas da verdade bíblica e as levam à apostasia. A complacência também é um fator-chave no afastamento de Deus. Muitos cristãos, ao enfrentarem pressões sociais ou culturais, começam a ceder em suas convicções. O que antes era inaceitável para eles, com o tempo, se torna normal ou aceitável. Esse enfraquecimento das convicções é como uma muralha forte que, com o tempo, começa a ruir. Um exemplo disso pode ser visto na história de Israel. No livro de Juízes, vemos repetidamente como o povo de Deus se afastava de suas leis, adotando os costumes e práticas das nações ao seu redor. Esse padrão de ceder às influências externas levou Israel a ciclos repetidos de apostasia, julgamento e arrependimento. Por fim, a negligência do uso da armadura espiritual deixa o cristão vulnerável aos ataques do inimigo. Efésios 6:10 e 11 nos exorta a vestirmos toda a armadura de Deus para podermos resistir às ciladas do diabo. A oração, a leitura da Bíblia, a fé e a justiça são partes essenciais dessa armadura. Um cristão que negligencia essas práticas espirituais se torna um alvo fácil para as mentiras e enganos de Satanás. Nos últimos dias, a batalha espiritual será intensa, e aqueles que não estiverem devidamente equipados com a armadura de Deus correm o risco de serem levados pela correnteza do engano. O espírito do anticristo, mencionado em 1 João 4:1 ao 3, já está operando no mundo. Ele se manifestará de maneira ainda mais poderosa nos últimos dias, realizando sinais e prodígios para enganar até mesmo os eleitos, se possível. É por isso que João nos instrui a testar os espíritos, verificando se eles confessam que Jesus Cristo veio em carne.
Aqueles que negam a divindade e a humanidade de Cristo são inspirados pelo espírito do anticristo. Nos últimos dias, muitos falsos profetas surgirão, e o discernimento espiritual será vital para não cairmos em engano. À medida que nos aproximamos da segunda vinda de Cristo, o mundo se tornará cada vez mais hostil à verdade de Deus. A apostasia e o engano se espalharão, e muitos que antes professavam ser cristãos se afastarão da fé. No entanto, como filhos de Deus, não precisamos temer. O Senhor nos prometeu que nos últimos dias derramará seu Espírito sobre todos os que o buscarem com sinceridade. Atos 2:17. Nossa esperança está firmada em Cristo, que voltará para buscar sua igreja e estabelecer seu reino eterno. Enquanto aguardamos essa bendita esperança, somos chamados a permanecer firmes na fé, equipados com a armadura de Deus, testando os espíritos e resistindo aos enganos do inimigo. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e nele encontramos segurança, força e vitória. Mesmo em meio às trevas e ao pecado crescente deste mundo, Cristo é nossa luz, e seu Espírito nos capacita a perseverar até o fim. Mantendo nossos olhos fixos em Jesus, podemos enfrentar qualquer desafio com confiança, sabendo que a vitória final pertence ao Senhor.